Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem, que tenham tido um ótimo final de semana. E hoje o vídeo é de listinha. Hoje aqui eu vou apontar 8 erros que têm dificultado as pessoas conseguirem trabalho, seja na Irlanda, seja na Austrália, entre outros países, que você possa ter o direito de trabalhar com visto de estudos de idioma, tá? E principalmente, pessoal, eu vou dar as dicas que vocês, de coisas que vocês podem usar, estratégias que vocês podem estabelecer para não ter tanta dificuldade assim, tá? E essas dicas vão principalmente para vocês que estão indo para a Irlanda em baixa temporada, em cidades que a gente sabe que não tem um fluxo tão grande de turismo nessa época do ano. E principalmente também quem está indo para a Austrália, né? Eu tenho visto muito relatos aí de brasileiros, principalmente nas cidades grandes como Sydney, Melbourne, Gold Coast, onde teoricamente teria que ter mais ofertas de trabalho, pessoas passando dificuldade e não conseguindo um trabalho, tá? Então, essas dicas vão para você, fiquem aí até o final do vídeo. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, primeiro, vamos contar aqui como que a gente conseguiu desenvolver todo esse trabalho. Para quem não sabe, a Enjoy Intercâmbio é uma agência que já existe há 10 anos e durante esses 10 anos nós temos pego experiências de vários intercambistas, são mais de 4 mil embarques desde então. Eu já fui um intercambista, minha esposa, que foi minha sócia, também já fomos intercambistas, então nós passamos por todos os perrengues possíveis, isso assim, há mais de 10 anos atrás. E claro que as coisas vão mudando e a gente vai atualizando. Então a gente tem um workshop sim para os nossos alunos que estão viajando pela Enjoy. É claro que aqui vai ser um resumo, senão seria mais de 2 horas de trabalho, de palestra aqui para vocês. Então eu vou tentar resumir aqui, mas dar as principais dicas para poder ajudar o pessoal que está com dificuldade, tá bom? E a primeira dica, pessoal, são, assim, primeira dica não, só vou comentar os erros e dar as dicas por cima, tá bom? Primeiro erro, procurando trabalho na área errada. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro de tudo, você precisa estabelecer qual é o seu nível de inglês. Então, você tem que identificar isso. Se você já está no país, já teve experiência de tentar conversar com algum nativo, algum estrangeiro que não falasse português, você já sabe quais são as suas limitações. Então, se você não tem um inglês comunicável, mesmo que seja o básico, você precisa procurar nas áreas corretas, nas áreas que você não necessita do inglês tão polido assim. Por exemplo, na área de cleaner. Cleaner, faxina. Então você pode enviar currículo para lojas, escolas, pubs, restaurantes, cafés, entre outros lugares. Em todo lugar precisa de limpeza. Então essa é a área muito rotativa. Cleaner, kitchen porter, que é a pessoa que auxilia ali na cozinha, faz a limpeza, lava a louça e tudo mais. Então essas áreas você não precisa ter um inglês tão polido, tá bom? Mas é claro que a gente sempre bate nessa tecla. Se você está indo para um projeto tão importante na sua vida como é um intercâmbio, passar 1 ano, 2 anos fora estudando, vai mais preparado. Começa aí 1 ano antes já fazendo aulas de inglês, estudando por conta, pegando materiais pela internet gratuito, para você chegar com inglês pelo menos básico e saber onde estão ali as principais áreas que vai atender o seu nível de inglês, e vá com um vocabulário mais ou menos equilibrado ali, que você saiba pelo menos o nome das coisas que você vai usar no seu dia a dia, no seu trabalho, tá? Pô, Cauê, mas isso quer dizer que eu vou ficar sem inglês? Perdão, isso quer dizer que eu vou ficar sem trabalho se eu não tiver o inglês, se eu tiver inglês zero? E, pessoal, infelizmente, a gente sabe, no Brasil, mais de 95% da população brasileira não fala nada de inglês, Então, é uma realidade para a maioria que está indo viajar, Então, muita gente não se prepara e chega lá e passa dificuldade sim, tá? Não estou dizendo aqui que você vai ficar sem trabalhar, porém, talvez demore um pouquinho mais para você conseguir, porque você vai ver que você vai passar por 2, 3, 4 entrevistas e o empregador vai perceber que não dá para ele contar com você ainda. E claro que nesse meio tempo você está estudando, você está vivenciando as coisas e o seu inglês ele está desenvolvendo. Tá? Então, geralmente, quem tem o inglês zero demora um pouquinho mais. Claro que algumas pessoas têm sorte e conseguem até conseguindo rápido. Tá? O segundo erro, pessoal,
é quando as pessoas enviam currículo somente para onde tem um anúncio, tá? E aqui é um ponto importante, né? A gente sabe que hoje a gente tem aí a geração da internet, né? Então, muitas coisas as pessoas cresceram apenas lidando com a internet, né? Para muita coisa, para estudos, para relacionamento, né? Tudo através da internet. E o emprego, esse tipo de trabalho, ele é muito importante. Deixa eu tentar me posicionar melhor aqui para não ficar na frente desse negócio aqui. Beleza. Então, esses trabalhos que envolvem um turismo, ele é muito dinâmico, né? É preciso que você vá presencialmente. Então, não adianta você ficar aplicando para as vagas online. Você deve sim aplicar para as vagas, é muito interessante, sabendo, usando os sites corretos, né? Enviando seu currículo, aplicando para as vagas online. Porém, aquele anúncio que você viu online, pega o endereço e vai lá. Vai lá pronto com o seu currículo, tá? Essa é uma dica muito importante que eu sempre dou para os alunos, tá? E principalmente, pessoal, aprendam e acostumem-se a fazer o porta a porta. O que é o porta a porta? Você ir direto nos estabelecimentos sem antes ver nada online, tá? Você já está passeando na rua, começa a entender como que funciona o movimento, os principais lugares, aonde é mais cheio, para você saber, pô, aqui é cheio, deve estar precisando de gente, tá? Outro ponto importante, nunca deixem de entrar no estabelecimento para entregar o seu currículo só porque não tem o anúncio, tá? Todas as portas. Pô, Caio, mas se não tem o anúncio é porque eles não estão precisando. Não, não é assim, tá, gente? Lembrando, essa área é muito rotativa, então eles sempre estão precisando de gente e às vezes nem deu tempo de colocar um anúncio lá, tá? Outro ponto importante, se vocês quiserem assim expandir mais os setores, procurem por agência de emprego. Agência de emprego tem várias, tá? Com certeza os intercambistas da sua sala de aula ou principalmente a sua agência pode te indicar e existem várias, tá? Eu diria até que dezenas de agências de emprego que funcionam da seguinte forma. São agências que prestam serviços para algumas empresas e mandam seus próprios funcionários. Então, por exemplo, você é entre aspas, contratado ou um freelancer, né, dessa agência de emprego. Então, por exemplo, vai ter um jogo de rugby. E aí precisa de gente para vender cachorro-quente, precisa de gente para vender bebida, precisa de gente para olhar arquibancada, precisa de gente para ajudar os velhinhos, precisa de gente para catar os copinhos, enfim, fazer a limpeza no geral. Então, isso assim, um caso, existem vários outros, tem shows, tem vários tipos de eventos, né? Às vezes você vai ter uma palestra corporativa, precisa de funcionários lá também. Então, essas agências de emprego, além de tudo, eles têm assim uma gama de ofertas mais amplas, né? E eles também podem te ajudar, por exemplo, para quem vai para a Irlanda, né? Solicitando o PPS. Então, eles te dão lá um documento, né? Pedindo para que o Intrail faça o seu PPS, que é um número fiscal para você poder ser empregado e tudo mais, tá? Então, agências de emprego seria uma dica muito importante, tá? Outra dica especial aqui, gente, não fiquem focados somente naqueles lugares que estão lotados de turistas, tá? Vão principalmente nos subúrbios. Onde vocês vão morar? Geralmente nos bairros, seja na Irlanda, na Austrália, cada bairro, né, cada região da cidade tem o seu comércio local. Tem bancos, tem lojas, tem cafés, tem farmácias, tem restaurantes, muitas escolas, né? Então, ali também precisa de gente, né? Um erro que as pessoas cometem muito é ficar indo sempre no lugar que todo dia já passou umas 30, 40 pessoas, tá? Muitas vezes ali vai ser mais difícil do que você conseguir nos lugares mais afastados, tá? E lembrando, saber o horário certo. Nunca vá no estabelecimento enquanto está no horário de pico. No horário, eles chamam de busy. Se está busy, não vai. Volta numa hora mais tranquila. Então, exemplo, você não vai querer entregar seu currículo na hora do almoço num restaurante. Vai estar todo mundo maluco de tanta gente para atender, né? Então, eles não vão conseguir conversar com você de jeito nenhum ali. Então, no horário de jantar, no horário do almoço, cafés, principalmente de manhã, tomem muito cuidado. Então, separem os horários certinho, tá?
E aqui a última dica sobre isso é: conversem com todas as pessoas que estão ao seu redor. Amigos da sua sala, seja brasileiros, seja estrangeiros, conversem com os professores, conversem com os diretores, conversem com os hosts, né, da sua acomodação, com seus flatmates, né, com seus amigos que dividem casa com você. Fale para todo mundo que você encontrar na sua frente. Fale assim: olha, estou procurando trabalho, se você souber de algum, me avisa, dá o telefone ou deixa o seu currículo com a pessoa, porque assim, as principais oportunidades aparecem por indicações, tá? Principalmente no começo, tá, gente? Indicações, e é realmente assim, ó, às vezes eu tô trabalhando num café, mas eu conheço uma pessoa, no meu café não tá precisando, mas eu conheço uma pessoa que trabalha num outro café e ele comentou ontem comigo que lá tava precisando. Então, poxa, olha, então que legal, eu vou conversar com um amigo meu, vou te passar o contato, tal, e você conversa com ele e vê se já ainda a vaga tá disponível. Então, conversem com todo mundo, né? O senhorzinho do ponto do ônibus e tudo mais, tá? Não se esqueçam, às vezes também tem formas aí de você fazer cartãozinho para as meninas, né? Espalharem nas casas para fazer cleaner também, seria uma opção bem interessante também, tá? Vamos para a terceira dica aqui, ó. Importante. O erro fatal do currículo daqueles que fazem tudo, né? Então, lembra que eu falei aqui no primeiro erro? Tomem muito cuidado onde vocês estão aplicando, tá? Se você quer trabalhar como cleaner, que é a função, eu diria que tem mais probabilidade por conta do nível de inglês muito fraco, tentem especificar apenas isso no currículo, tá? No workshop, a gente faz uma etapa do workshop, é só sobre o desenvolvimento do currículo, tá? A construção do seu CV. E ali, gente, claro, vocês têm um padrão para cada lugar, um padrão para a Austrália, um padrão para a Irlanda, né? Então, é bom, primeiro de tudo, você determinar como é esse padrão e colocar apenas a função que você está procurando. Ah, Cauê, mas eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou gerente de equipe de modas. Gente, vamos lá, pensar o seguinte, ó, se você é um empregador, você coloca ali uma pessoa que estaria, por exemplo, para trabalhar de cleaner, mas que a pessoa é advogada, não faz muito sentido, tá? Outro ponto importante, na cover letter, você vai dizer os seus pontos fortes, seus pontos principais, mas sempre voltado para aquela área ali. Se você tem experiência, é bacana, né? Melhor. Agora, se você não tem experiência, nesses casos, até, embora, né, a gente ache assim, não é tão ético, né? Mas você precisa colocar que você tem uma experiência para trabalhar naquela área. Pô, Caio, mas eu nunca trabalhei como cleaner, nunca fiz faxina. Claro que já fez. Você já fez faxina na sua casa, você já lavou a louça para sua mãe, você já trabalhou para uma empresa da sua mãe, por exemplo, né? É isso que a gente costuma dizer. Então, coloca lá todos, por exemplo, eu quando menino trabalhei em eventos, já trabalhei em bares, né? Então coloquem essas coisas. Fala que você é dinâmico, que você é rápido, que você consegue identificar os principais produtos, se proteger, né? Como você tem uma forma segura de trabalhar sem se queimar, enfim, sem causar nenhum acidente que possa trazer problemas para a empresa, né? E claro que se você puder fazer cursos, né, de segurança do trabalho, etc., isso é muito importante para incluir no currículo. Então, não acho bacana colocar a sua área de formação, eu acho interessante você colocar apenas a área que você está procurando, e é aquilo, básico, né? Em cima é nome, telefone, endereço, né? Não precisa falar de nacionalidade, não precisa falar do seu nível de inglês, tá? É claro que se você puder colocar que você consegue, vamos supor assim, vamos supor assim, eu tô fazendo um curso de inglês na Irlanda, e passando aqui uma temporada de 1 ano, por exemplo, né? E você quiser colocar no seu currículo, até pode, mas tente colocar que você consegue, qual é o tipo de conversa que você consegue desenvolver dentro dessa área, tá? Se você conseguiria se comunicar no sentido de, o gerente me pediu para pegar uma vassoura, passar naquele canto, depois pegar um pano, passar tal produto, entendeu? As funções básicas você tem que conseguir colocar assim, tá? Então tome muito cuidado para não colocarem muitas coisas dentro de um currículo só. Então eu quero trabalhar como cleaner, eu quero trabalhar como babá, eu estou procurando cleaner, babá, estou procurando como garçom, estou procurando recepcionista.
provavelmente esse empregador vai olhar para as funções que você está procurando e não vai te contratar porque ele não consegue acreditar que você é especialista em tudo isso, tá bom? Outro erro que o pessoal costuma comentar, quarto erro, é não chamar o gerente na hora de entregar o currículo. Pessoal, esse é um erro fatal, tá? Veja bem, quando você está indo entregar um currículo, principalmente se você for trabalhar em áreas turísticas, né, restaurantes, pubs, cafés, não entreguem um currículo para o garçom, não entreguem um currículo para um funcionário qualquer. Você tem que chamar o gerente. Tem que chamar o gerente. Tá? The manager is there. Se o gerente estiver por aí, você diz que gostaria de entregar o seu currículo para o gerente. Às vezes o cara fala, não, entrega para mim que eu entrego para ele. Eu falo, não, sorry. I'd like to deliver my CV to the manager. Tá? Eu gostaria de entregar o meu currículo para o gerente. Porque muitas vezes o garçom está naquela correria e ele acaba deixando num lugar, depois acaba esquecendo de entregar, né? Então, muitas vezes é até melhor que você entregue para o gerente, porque você mostra ali já uma atitude. De repente ele pode, né, gostar de você, já ter uma boa impressão logo no início. E às vezes até pedir para você começar agora, né? E aí entra num outro erro que o pessoal comete bastante, que é o seguinte, ó, não saber se apresentar corretamente para o gerente, tá? E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Bom, primeiro ponto, roupa. Não vai de roupa social só porque você está entregando seu currículo. Gente, lembra, você está indo trabalhar como cleaner, então você vai se sujar. E muitas vezes o que acontece? Se você já está pronto, o gerente já pede para você fazer o teste. Isso acontece muito, pessoal. Então prestem bastante atenção nas roupas, na roupa que você vai usar. Geralmente a gente sempre aconselha ir vestido de preto, tá? Camisa preta, calça preta, sapato preto, tá? Sapato, principalmente um sapato para sujar, para pisar em gordura, deixar cair produto, cair alimento. Então não é necessário você ir de roupa social. Já vai pronto para fazer o teste, tá? Outro ponto importante, geralmente eles perguntam se você já tem o documento fiscal para você começar a trabalhar. Na Austrália, geralmente você já consegue esse documento de maneira muito simples e rápida, né? Então, em 1 ou 2 semanas no máximo, você já está com o documento e já pode trabalhar. Já na Irlanda, você precisa de um documento chamado PPS, o qual você tem algumas dificuldades sim para conseguir, né? Depois, claro, a gente dá dicas aqui, tem dicas aqui no canal sobre isso. Porém, pessoal, mesmo que você ainda esteja em processo de conseguir o seu PPS, não simplesmente digam para o gerente, eu não tenho PPS. Não, eu estou em processo de conseguir. Eu acredito que até semana que vem meu PPS está em mãos. Porque ele pode te contratar sim, mesmo sem o PPS. Porque você pode começar a trabalhar, talvez, se ele for muito certinho, talvez você não receba ainda enquanto não tiver o PPS, mas assim que você tiver o PPS em mãos, ele te registra e te paga tudo que você já trabalhou, tá? Então, saibam explicar isso. Olha, estou em processo, meu PPS vai chegar a tal dia, eu tenho mais 10 dias, alguma coisa assim, mas nunca digam assim somente, não tenho documento, entendeu? E aí, pessoal, entre um ponto mais importante aqui que eu sempre falo, que é a questão do inglês, tá? Eu estou falando aqui para vocês conversarem, mas como que vocês vão conversar não sabendo falar inglês, né? E isso aqui que eu sempre bato nessa tecla. Gente, tem que preparar o inglês antes da viagem, tá? Se você tem dificuldades com o inglês, comece antes a se planejar. 1 ano antes e já vai estudando. Mesmo que o seu curso já esteja fechado para daqui 1 ano, com uma forma até de incentivo, e claro, conseguir valores melhores, né, do que esperar o tempo passar e os valores irem aumentando, você já deixa o seu inglês, pelo menos o básico, bem alinhadinho ali, tá? E se você tem dificuldade, entre em contato com a Enjoy. A gente tem programas aí onde a gente consegue aulas para você antes da sua viagem, para você simular questões ali de aeroporto, entrevista de emprego, visita em acomodação e tudo mais, tá? Então lembrem sempre do inglês, tá, pessoal? Próximo erro, 6º erro, é a questão do idioma, né, que eu acho que eu já adiantei, e a entrevista, né, pessoal? Então, eu acredito que eu já tenho adiantado isso aqui para vocês, né? Então, fica claro aqui, mais uma vez, o quanto é importante da gente conseguir chegar num nível
Olha, Cauê, mas o meu inglês é mais ou menos, eu consigo entender bem, mas eu não sei falar muito bem. É normal, até mesmo porque no Brasil a gente não tem com quem praticar, né? Todo mundo fala português, então você não vai ficar falando inglês com as pessoas. E também você não vai ficar fazendo aula particular, várias aulas por dia, que seria o ideal, né? Porque é muito dinheiro, né? Então, a ideia é que vocês consigam desenvolver, de alguma forma, métodos que você possa exercitar a sua fala, o seu speaking, né? Para que quando você vá para uma entrevista, você não tenha tanta dificuldade de ficar pensando muito tempo, errar as palavras. E normal ficar nervoso, normal tremer, né? Ficar com a mão fria. Isso vai acontecer nas primeiras vezes. Mas, isso vai ser a última dica que eu vou dar, você sempre vai passar por entrevistas e aí depois eu chego já nessa dica especial para vocês. A 7ª dica é sobre o teste. Gente, vamos lá, você teve, né, todo o compromisso, né, se dedicou, correu atrás, entregou os currículos do jeito certo, conseguiu fazer a entrevista e te chamaram para um teste. Gente, importantíssimo saber. Quando a gente está trabalhando num país que te paga por hora, eles não querem saber, eles querem que você dê lucro, né? Afinal, toda a empresa onde você vai prestar serviço, você está ali justamente porque você vai ser uma ferramenta a qual vai ajudar essa empresa a desenvolver, ter mais lucro, mais rendimento, né? Então é a mesma coisa, mesmo que você vá trabalhar como cleaner, como, enfim, garçom, qualquer coisa, barista, né? Qualquer coisa nesse sentido, mesmo que sejam trabalhos assim mais específicos, você tem que demonstrar velocidade e principalmente mostrar que você é bom naquilo que faz, tá, gente? Na Irlanda, na Austrália, você não pode de forma alguma trabalhar no ritmo que a gente trabalharia no Brasil, por exemplo, fazendo faxina na nossa casa ou alguma coisa nesse sentido. Você precisa ser muito rápido, eles valorizam muito isso. Então, só o fato de você já ser rápido, por mais que o seu inglês não seja tão bom, por mais que você não ainda esteja se familiarizando com o ambiente de trabalho, com as coisas e fique um pouco atrapalhado, se você demonstrar que você é rápido, eles conseguem botar valor nisso e eles vão continuando te dando chance até que falam, bom, esse cara aí é isso mesmo que a gente precisa, entendeu? Então, lembrem sempre, e nunca, em hipótese alguma, deixem te ver parado sem fazer nada. Pô, Cauê, mas eu tava lá, lavei uma louça, acabou, não tinha mais nada para eu fazer, eu fiquei parado. Isso pode ser crucial para você ser dispensado, tá, gente? Então, sempre que você não tiver o que fazer, inventa qualquer coisa. Então, se você está num teste, jamais deixem te ver sem fazer nada. Mas o que eu posso fazer? Olha, pega pano, limpa a parede, limpa o chão onde já está limpo mesmo, pergunta para o chefe se tem alguma coisa que você possa ajudar, lavar um legume, cortar uma cenoura, uma batata, qualquer coisa assim, mas nunca, em hipótese alguma, deixem ver você parado, tá bom? E principalmente, pessoal, se vocês puderem, tenha alguma experiência no Brasil, tá? Vou aqui, ó, meu exemplo, né? Eu fui para a Irlanda como intercambista em 2013, né? Há 11 anos atrás. E quando eu estava me preparando para o meu intercâmbio, eu tinha um amigo que tem um restaurante na minha cidade e perguntei para ele se eu podia trabalhar 1 mês, 2 meses ali para ganhar experiência em vários setores. No setor da ajudar o chefe, trabalhar no cleaner, fazer garçom, enfim. E acho que eu fiquei 3 meses, inclusive, né? Eu já tinha saído do meu trabalho, né? E ali, eu estava ganhando alguma coisa, ou seja, eu não estava usando do dinheiro que eu tinha juntado para viajar, estava ganhando alguma coisa ali para poder me manter enquanto não chegava a minha viagem, tá? Então, tem alguma experiência no Brasil, até mesmo para você não chegar assim e ficar tão perdido, tá? E a última dica, pessoal, e mais importante, não desista, seja resiliente. Ah, Cauê, mas isso aí é óbvio, né? Não, gente, vocês não estão entendendo. Não deixe de ir no mesmo lugar que você já foi há 10 dias atrás. Nunca deixem. Lembra que eu falei, se não tiver anúncio, entra. Outro ponto importante, essa área é muito rotativa. Isso significa, gente, olha só como eu consegui o meu primeiro trabalho. Eu passei o dia entregando currículo no porta a porta, deixei mais de 30 currículos numa cidade chamada Galway, na Irlanda. E eu tava quase chegando em casa e vi que tinha um chefe de cozinha fumando um cigarro para fora num cafezinho.
E era na esquina de casa. Eu, vou falar com ele. Pô, vocês estão precisando de um kit porter aí? Ele falou, cara, tô. E não tinha anúncio nem nada. Tô sim. Deixa lá o seu currículo. O que acontecia? Ali no caso, eles tinham um kit porter que seria promovido para chefe daqui uma semana. E eles já estavam pensando em pegar um outro kit porter. Eu comecei no dia seguinte, gente. Ele me ligou meia hora depois, que eu já estava em casa. Fui fazer a entrevista, que não era nenhuma entrevista. Ele só, você tem que fazer isso. E eu falava yes para tudo. E tomem muito cuidado com o yes para tudo, tá, gente? Porque isso às vezes pode te complicar também, né? Porque a pessoa pergunta assim, né? Vamos traduzir aqui. Olha, você entende que você tem que pegar a louça, levar ali, colocar nessa máquina? Yes. Ah, tá. Você entende que tem um horário certinho para você sair? Ah, yes. Ah, ok. Você tem alguma dúvida? Yes. Porque você não entendeu o que ele falou. Do you have any questions? Yes. Então, gente, aí ele vai perceber que realmente você não estava entendendo nada que ele está falando. Ele pode falar, pô, acho que é meio arriscado contratar essa pessoa. Então, às vezes, eu sei que eles estão falando muito rápido, tentem falar para ele, olha, fala um pouquinho mais devagar, eu estou fazendo aula de inglês, eu cheguei tem pouco tempo na Irlanda ou na Austrália, entende? E geralmente eles assim, na maioria dos casos, não todos, tá, gente? Mas eles vão dar uma aliviada assim, tá bom? Então, sejam resilientes, voltem no mesmo lugar, porque essa área é muito rotativa. Tem pessoas que realmente desistem, não quero mais, e aí no dia seguinte eles não têm quem impor. Então, se você, nesse meio tempo, você estiver passando lá, você tirou a grande sorte, tá, pessoal? Vídeo de 25 minutos, espero que vocês me perdoem aí, mas claro que eu acho que deve ajudar bastante gente, e se ajudou, claro, se você puder deixar o like, ajuda muito o nosso canal a evoluir, né, crescer. A gente está com mais de 60 mil inscritos. Quem sabe até o final do ano a gente consegue chegar a uns 70, 80 mais ou menos, tá bom? Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Boa sorte com tudo. Cheers!